Olá, alunos da FATEC Mauá, tudo bem? Eu fui convidada pela Gi para participar desse projeto incrível. Particularmente, eu gostei muito dessa ideia, acho muito importante. Acredito que, inclusive, teria feito um diferencial enorme nas minhas decisões, como uma fatecana. Meu nome é Leonora, eu estudei na FATEC Zona Leste. O meu curso foi de Logística com ênfase em Transporte. Eu finalizei e concluí meu curso em 2012. Eu comecei na área de logística como assistente operacional numa empresa chamada Shenda Cargo. É uma empresa com foco em Ásia. Eu comecei como operacional e eu era responsável pela conferência da documentação que vinha nos embarques marítimos da China para o Brasil. Eu ficava responsável especificamente pelos portos do Sul, fazia toda a conferência de documentação, a conferência da Marinha Mercante para ver se toda a documentação estava tudo cadastrado corretamente na Marinha Mercante. Tinha contato com os agentes aqui no Brasil, com alguns despachantes, com os importadores. Eu fazia a conferência da documentação junto com os importadores e voltava para o nosso agente na origem para a conferência dos documentos e para verificar se precisava alterar alguma coisa. Depois disso, pela mesma pessoa que me convidou para começar na Shenda Cargo, eu fui convidada a ir para a Schenker do Brasil. A Schenker é um dos maiores agentes de carga do Brasil e do mundo, né? Acredito que do mundo está entre os 4 ou 5 primeiros. Na Schenker eu também comecei como operacional. Eu era responsável pela conferência de documentação de Europa e México. Só que eu sempre fui muito curiosa, muito interessada em sempre conhecer e adquirir aprendizado. Eu acho que o aprendizado é uma das coisas mais importantes que a gente tem e as que não podem ser roubadas de nós. Com esse meu interesse, eu logo fui convidada para mudar de departamento. Aí eu fiquei responsável pelo pricing de LCL. O que é o pricing de LCL? Eu negociava os valores de compra e passava para o time de vendas. Só que o LCL, a diferença entre o FCL e o LCL é que o LCL é para carga solta. Então, eram consolidações de pequenas cargas. Na época era exportação, então eu fazia a consolidação de pequenas cargas de diversos exportadores diferentes para fora do Brasil. E aí eu fazia a negociação dos preços e passava para o time de vendas negociava e depois eu fazia a consolidação dos principais clientes dentro de um container próprio da Schenker. Com isso, logo eu também fui convidada para fazer o desenvolvimento de terminais, que estava muito interligado à parte de negociação de consolidação junto com armazenagem, né? Principalmente na importação, porque eu fazia algumas coisas de importação também. É que as consolidações de importação eram mais específicas de Estados Unidos e México. Aí eu fazia a negociação de terminais. Aqui no Brasil a gente tem zona primária, eu acredito que hoje está entre 3 ou 4 terminais. Então eu fazia a negociação com os principais terminais do Porto de Santos. Eu negociava o preço das tabelas e passava para o nosso time comercial fazer a venda para os clientes principais da empresa. Eu trabalhei na Schenker até 2017, final de 2017, e fui convidada pela Shenda Cargo para voltar. Já com uma experiência mais ampla, fui convidada para ficar responsável pelo pricing de importação. Então, o que eu fazia? A Shenda é uma empresa muito centrada em mercado asiático, né? Então, eu fazia a análise de todos os fretes que a gente recebia dos principais armadores. Para quem não sabe, os armadores são os donos dos containers. Então, além de donos dos containers, eles são donos dos navios, né? Então, eles criam joints, que são negociações entre eles próprios para negociar espaço dentro dos navios. E aí eu fazia a junção de todas as opções de frete que a gente tinha para o período, analisava a compra e dava sugestão de venda para o time de vendas, para eles repassarem para os seus clientes e fazer os fechamentos.
Então, além de eu fazer a negociação dos preços, por exemplo, eu recebia às vezes retorno dos clientes falando sobre os targets que eles tinham em mãos. O que são os targets? São preços a serem atendidos, né? Então, vamos supor, eu passava um preço e ele falava, eu tenho US$ 100 a menos com outro agente de carga. Aí eu ia negociar com os armadores para chegar no mesmo nível de preço. Fazia essa negociação, aí recebia os fechamentos, né, dos embarques. E aí o time com o qual eu trabalhava, que eu supervisionava, eles faziam as emissões das SIs, que são as instruções de embarque, para o time operacional poder dar sequência nesses embarques. Eu fiquei responsável pelo time de Pricing Planning até meados de 2019. Aí eu saí de licença maternidade no final de 2019 e fiquei até março de 2020. Quando eu retornei de licença maternidade, começamos a pandemia. Aí eu voltei para casa e fui convidada pelo diretor da Xenda Cargo a desenvolver a exportação. Mas dessa vez como pricing de full container. Como a Xenda era uma empresa focada em Ásia e ele tinha um desenvolvimento diferente, eu fazia tanto a negociação dos preços com os armadores, para negociar contrato, espaço, alocação. Que é a alocação? É o espaço dentro do navio, para aquela saída, para aquele mês. Então, fazia a negociação com base no que eu conseguia fechar de embarque, eu fazia a negociação com os armadores do espaço que eu ia utilizar para cada navio dentro do mês. Isso sempre trabalhando um mês anterior, que era para garantir que funcionaria. Eu fiz esse desenvolvimento até 2022. A gente conseguiu crescer, acredito que quase 300% nesse período. Foi um trabalho bem legal, é um trabalho bem diferenciado, porque eu tinha que fazer um pouco de negociação de pricing, um pouco de vendas, porque eu lidava direto com os exportadores, mas a maioria das nossas negociações eram FOB. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre Incoterms, mas o FOB é quando o pagamento é feito no destino. Então, o dono, o decisor do embarque, ficava no destino. Então, eu negociava com o exportador para confirmar, para convencer ele de que meu contrato era o melhor, porque ele tinha um contrato próprio, e ao mesmo tempo manter o importador lá fora ciente do que estava acontecendo e convencido de que era o melhor que ele estava fazendo. E aí eu fiquei nesse cargo até 2022. E aí em 2022 eu fui convidada pela Nowports Brasil, a entrar como pricing. A Nowports ela é uma startup voltada para agenciamento de carga. Ela tem uma pegada diferente porque foi uma coisa que me atraiu muito, um projeto muito interessante, porque ela é voltada para tecnologia, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos agentes de carga e todos muito acomodados com o beabá do agenciamento de carga. Então a Nowports ela veio para dar uma mexida no mercado e fazer essa pegada mais tecnológica de que toda a movimentação do embarque é controlada por um aplicativo. É bem interessante. Aí eu entrei como pricing também, especialista de pricing. Eu comecei negociando todos os modais, aéreo, marítimo, rodoviário, LCL e FCL. Depois de um tempo a empresa foi se estruturando, porque ela era nova no Brasil até então. Quando eu entrei, eu era a segunda funcionária de pricing. A empresa expandiu bastante. E eu sempre fiz, né? Tanto a negociação aqui, com a importação e exportação. Então, eu fazia tanto a negociação aqui para os casos de exportação, quanto com os agentes lá fora, quando era importação para cá, para o Brasil. E foi um trabalho bastante interessante. E nesse mês eu fui convidada e eu estou agora com trabalho remoto
com a Nowports México. Então, eu trabalho 100% remoto hoje. Trabalho num horário alternativo entre o horário do México e o horário do Brasil. E tem sido uma experiência bem interessante por conta da diferença de cultura e um aprendizado que se expande cada vez mais, né? Então, vocês podem ver que dentro da logística, a gente tem diversos campos para explorar, para se desenvolver, para criar, para aprender. E a FATEC me ensinou muito. Os professores que eu tive sempre foram incríveis. Eu até me esqueci de comentar quando eu comecei a estudar logística, eu tinha uma professora que falava muito sobre despacho aduaneiro. E eu falava que eu queria ser despachante aduaneira, mas a vida vai levando a gente, foi aqui que eu vim parar. Essa é um pouco da minha história, espero que tenha sido interessante para vocês. Eu sou péssima com resumos. Aí depois vocês me contam o que acharam da experiência. Sei que vocês vão pesquisar sobre a Nowports também. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e muito sucesso nessa jornada. É um mercado que vale muito a pena. Boa tarde.